Bem, vamos agora para a segunda parte da nossa aula sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Esse momento agora é o momento de nós avançarmos um pouquinho mais a respeito dessa estrutura fundamental do SINASE. Estávamos falando sobre o plano decenal e os momentos, né, os 3 momentos que caracterizam a construção do plano, como ele foi pensado, e nós temos aí a possibilidade de conhecer um pouquinho mais a fundo esses documentos e saber quais são os princípios que estabelecem aí o funcionamento, né, o que norteia o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo no nosso país. Então, esses princípios, eles são os princípios basilares para o atendimento socioeducativo pensado a nível nacional, estadual e municipal. Nós temos um atendimento socioeducativo descentralizado, porque cada ente federativo tem a sua competência em relação a esse sistema, porém, ele tem uma gestão única, ele tem uma direção única, vem do nacional e, no efeito cascata, para os estados e municípios. Então, o sistema socioeducativo vai ter como princípio o que está na legislação. Então, em outras cidades, por exemplo, em Natal, em Macaíba ou em qualquer outra cidade, os princípios do atendimento socioeducativo, eles são os mesmos. Não existe cada município fazendo do seu jeito, né? É uma política descentralizada, assim como é a política de assistência social, porém, uma política que ela tem uma direção única, né? Um caráter único de funcionamento. Inclusive, eu não sei se em algum momento vão chamar de Sistema Único de Atendimento Socioeducativo, porque o perfil de sua composição, de sua caracterização é muito parecido. E temos aí como princípios, né, os adolescentes são sujeitos de direitos, entre os quais a presunção da inocência é um dos seus direitos presumidos, né? É um dos seus direitos fundamentais é a presunção de inocência. A presunção de inocência é um direito humano. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Então, todos são inocentes até que se prove o contrário. Você tem que provar que o adolescente cometeu aquela infração. Porém, diferente do que acontece com adultos, no sistema socioeducativo, basta a pessoa dizer ele estava com a roupa igual, ou, era essa roupa aí que eu vi, e assim, não interessa se o menino estava na escola, onde era que estava, é, é, o delegado ele aceita e sacode para o Ministério Público, né, para que se decida já em processo. Então, assim, às vezes o adolescente não tem nada a ver com a situação, mas em virtude de estar naquele momento, ou ser parecido com quem cometeu a infração, com provas muito frágeis, né, que na verdade não são provas, são, na verdade, podem ser chamadas de provas circunstanciais, por exemplo, mas assim, com base em algo muito frágil, muitas vezes a gente vê a condenação de um adolescente, sabe? É meio complicado. Quando a gente trabalha, ou trabalhou, no meu caso, como eu trabalhei com o sistema socioeducativo, conhecer essas fragilidades, a gente, quando vê a lei, a gente fica assim, poxa, por que não cumpre, sabe? Por que a gente não investe mais em formar os agentes de segurança pública? A gente vai ver aí num dos eixos, né, de construção, de constituição do plano, do atendimento socioeducativo como um todo, a formação em direitos humanos. Só que a gente sabe que a agente de segurança pública tem um perfil, né, comum, é um perfil comum, não vou dizer que são todos, que é a maioria e tal, mas é um perfil bastante comum da gente encontrar agentes de segurança que repudiam os direitos humanos, que são direitos que, inclusive, protegem a eles mesmos, né? Ao adolescente que cumpre medida socioeducativa deve ser dada a proteção integral dos seus direitos, né? O direito à proteção integral, ele aparece lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, é o direito de toda criança e adolescente, e o adolescente que cometeu ato infracional, ele não perde esse direito, né? Ele não perde a, esse direito fundamental e essa garantia, porque ele cometeu um ato fracional. A gente tem aí um grande desafio de pensar a medida socioeducativa e o adolescente em cumprimento de medida como o mesmo adolescente lá do ECA, do início do livro 1 do ECA, que tem lá direito à saúde, direito à vida, à liberdade, à alimentação, à habitação.
tem direito à educação, tem direito. E aí, muitos desses direitos foram violados durante toda a sua vida. E ele só veio aparecer para o Estado na hora que cometeu o ato fracional, que chegou até a delegacia. Então, são questões que a gente precisa problematizar e precisa refletir sobre isso quando se estuda sobre o sistema socioeducativo. Em consonância com os marcos legais para o setor, o atendimento socioeducativo deve ser territorializado, regionalizado, com participação social e gestão democrática, intersetorialidade e responsabilização por meio da integração operacional dos órgãos que compõem esse sistema. Então, a intersetorialidade, a territorialização e a regionalização são, digamos, o tripé, né, para que o sistema socioeducativo ele seja pensado e efetivado de acordo com as características locais. A gente precisa ter esse cuidado de pensar a cultura local para poder implementar a medida socioeducativa, né? Assim como todos os outros serviços da assistência social. Vocês vão ver por que a gente fala tanto em assistência social junto com medida socioeducativa, porque as secretarias que ficam responsáveis pelo atendimento socioeducativo, em meio aberto, por exemplo, são as secretarias de assistência social, e no meio fechado, que são as medidas de internação e semi-liberdade, que ficam a cargo do Estado, a sua execução, dos estados, né, entes federativos, estados, né, como Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, esses estados, eles ficam com a responsabilidade da efetivação da medida socioeducativa em meio fechado, e as suas instituições, ou os órgãos que fazem com que essa medida aconteça nos estados, estão vinculadas às secretarias de assistência social, também, as estaduais, no caso. Temos aí como diretrizes, vocês vão ver que temos uma série de diretrizes, bem mais do que princípios, tá? Os princípios, eles são apenas três, que eles dão aquela base fundamental, aquele alicerce para pensar o sistema socioeducativo, e as diretrizes, elas vêm de uma forma um tanto mais detalhada para pensar cada quesito. Então, eu vou trabalhar algumas diretrizes e a gente continua numa próxima aula, né, as demais diretrizes, para que vocês possam ir acompanhando e fazendo as anotações, respondendo questões, tudo, né, de uma forma que seja um pouco mais tranquilo, apesar da correria do tempo, né, que temos pouco tempo aí para o concurso, e não é só SINASE, não é só direitos humanos que nós vamos ver nesse concurso, temos aí também raciocínio lógico, informática, né, e português. Então, é importante que constitucional, administrativo, o constitucional, na verdade, está muito ligado aos direitos humanos, é tanto que está no mesmo tópico, porque o que eles querem da parte constitucional é justamente que vocês estudem até o artigo 5º, pelo menos, né, e conheçam um pouco da questão da estrutura do Estado, o Estado-nação, o Estado abstrato, que a gente chama, né, essa organização de um povo por meio de um território que fala um idioma, né, mais especificamente tem um idioma oficial, né, e aí a gente vai, estudando direitos humanos, a gente vai ver um pouco dessa questão da nossa Constituição também, tá? A primeira diretriz é a garantia da qualidade do atendimento socioeducativo de acordo com os parâmetros do SINASE, então a gente vai ver aí que existem alguns parâmetros do sistema socioeducativo que eles vão aparecer em documentos específicos, em documentos mais direcionados a essa questão do como é que deve funcionar, onde deve ser, qual é a metragem da parte arquitetônica lá do prédio, o que deve ser oferecido em cada medida, né, em cada aplicação de medida socioeducativa, quais são os direitos do adolescente, quais são os deveres dele naquele processo. Então, esses parâmetros de implementação e atuação dentro do sistema socioeducativo, eles vêm aparecer também na lei do SINASE, né, para que a gente possa realmente conhecer durante esses estudos que nós vamos fazer, como é que o SINASE funciona. Focar na socioeducação por meio da construção de novos projetos pactuados com os adolescentes e famílias consubstanciados em planos individuais de atendimento. Plano individual de atendimento, nós chamamos de PIA,
né? Tem essa sigla, PIA, e o plano individual de atendimento, ele é o documento principal na aplicação de uma medida socioeducativa. A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais à frente, mas ele é o norteador dessa medida. Então, é no plano individual de atendimento que nós pensamos. Primeiro, a gente registra quem é esse adolescente, qualifica o adolescente, coloca nome, endereço, família, componentes familiares, qual é a sua. Às vezes, dependendo do serviço, existe um cadastro para se fazer isso e o PIA fica fora a parte, mas pelo menos na capa do PIA é importante que você tenha uma qualificação mínima desse adolescente para você saber quem quais são seus interesses, quando ele entrou na medida, qual é o prazo de medida, o que, que vai ser feito em relação a ele, se é uma prestação de serviços, qual é o serviço onde ele vai ser inserido para ele fazer essa atuação para ele poder realmente contribuir, né, com a comunidade, que a prestação de serviços a prestação de serviços é comunitária, né, então você vai contribuir com a comunidade, e aí no PIA você registra para onde ele vai, como é que vai ser, ou na liberdade assistida, se ele vai participar de oficinas, se ele vai para a liberdade assistida comunitária, como é que vai ser esse funcionamento. Eu estou falando assim sobre as medidas socioeducativas porque na aula anterior foi justamente sobre medidas socioeducativas que nós falamos, e aí quem não acompanhar a forma como eu estou falando, né, a respeito de como elas se realizam, né, que medidas são essas, quantas medidas existem, é interessante que né, volte um pouco para a aula anterior e veja eu digo a aula de sábado, tá? Que é a aula sobre a última parte do ECA, que a gente deu no cursinho para TJs, e aí nessa última parte do ECA a gente vai ter aí a aula sobre medidas socioeducativas, quais são e como elas se realizam. Elas serão retomadas, obviamente, não tem como a gente falar ensinar sem falar novamente de medidas socioeducativas, mas eu não estou fazendo essa introdução do que é, né, falando um pouco, inclusive até um pouco mais devagar a respeito do que são essas medidas, porque a gente teve aí essa introdução, tá? É necessário incentivar o protagonismo, a participação e a autonomia de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e de suas famílias. O protagonismo, a participação e a autonomia são três grandes desafios, não é? Para a medida socioeducativa, porque, como eu disse, o perfil do adolescente em cumprimento de medida já é o perfil de um adolescente que não tem o hábito de estar nas instituições públicas, de frequentar a escola, de fazer cursos profissionalizantes, de procurar emprego, de saber se comunicar no sentido mais ritualístico, digamos assim, né? Quando chega na escola, você entra, senta na cadeira, o professor dá aula, você assiste a aula, aquilo é um ritual. E o adolescente não cumpre mais esse ritual. Geralmente ele já está fora da escola há uns 2, 3 anos. O ritual, por exemplo, de você ir a uma consulta médica, você ir ao posto de saúde, espera lá na fila para pegar uma ficha, falar com a enfermeira, passar pela triagem ou pela pesagem e medição, né? Ir com seu próprio cartão de vacina tomar uma vacina. Esses adolescentes, que são os adolescentes de um perfil de família que é atendido no CRAS, que é atendido no CREAS, que é atendido nos serviços de acolhimento, eles fazem parte de famílias que já têm uma cultura de um distanciamento do poder público. O poder público não chega até essas famílias, a não ser pelo cadastro único ou pelos serviços de luz e água, às vezes de luz, né? Geralmente é mais de luz do que de água, e são famílias realmente em situações muito precárias. E aí é de uma precarização é muito comum dizer assim, tem um baixo repertório cultural. Eu diria que eles têm uma cultura diferente. Eles têm um repertório no sentido de vocabulário mesmo e de conhecimento de mundo que é muito pequeno. Nesse sentido, sim, é um conhecimento muito baixo.
Então, é esse perfil de família. E aí, como é que essas pessoas são protagonistas, participam das conferências, dos congressos, das corregedorias, das ouvidorias? Se essas pessoas sequer sabem quais são os seus direitos, né? Elas vão reivindicar o quê? Se elas não sabem a que elas podem reivindicar, o que elas podem realmente cobrar do poder público. Entende? Então, é complicado a gente falar, é um desafio imenso falar em protagonismo e autonomia dos adolescentes nas mídias socioeducativas. E uma das formas da gente começar tentando esse protagonismo e essa autonomia é justamente na hora de construção do PIA, porque a gente faz com o adolescente um acordo. Ó, você está fora de sala de aula, é importante a escolarização na sua faixa etária, é obrigatória, inclusive, não é só importante, mas é obrigatória. Seus pais deveriam estar garantindo a você o seu direito à educação. E aí pensar quais são as estratégias de retorno desse adolescente para as instituições de educação. Então, assim, desenvolver autonomia é algo extremamente difícil para o ser humano, não é? Tem pessoas que desenvolvem até uma autonomia no sentido financeiro, mas não tem autonomia no sentido emocional. Existe uma dependência emocional muito grande de um certo parente, de sua família, de um companheiro. Então, assim, desenvolver autonomia mesmo, no sentido real da palavra, é algo muito difícil de se alcançar. Não quero dizer que por isso a gente não vai considerar, né, esses três, esses três, digamos assim, é porque eu não quero dizer que são metas utópicas, não é isso, mas são três possibilidades, né, de capacidades a serem desenvolvidas, né? Vamos pensar dessa forma. Outra coisa, uma outra diretriz, na verdade, é a primazia das mídias socioeducativas em meio aberto. Pensar medidas socioeducativas em meio aberto antes de determinar a medida socioeducativa em meio fechado, ou internação ou semi-liberdade, deveria ser a primazia no sistema judiciário, especialmente, que é quem aplica a medida. Então, deveria primeiro pensar várias formas de fazer com que esse adolescente cumpra a medida de liberdade para que ele seja ensinado a viver nesta sociedade, respeitando as relações sociais e preservando a sua liberdade. Porque privar o sujeito da liberdade é uma das piores formas de você ensinar uma pessoa a viver em liberdade, né? É contraditório isso. No direito é uma das maiores contradições, é você prender uma pessoa para que ela aprenda a viver em sociedade. Você deve aprender a viver em sociedade em liberdade, né? Exercendo a sua liberdade, conseguindo realizar as atividades da sua vida, seus direitos civis, ter o direito a ir e vir, ter o direito a chegar na sua casa na hora que lhe convier, ter o direito de trabalhar onde realmente você consegue desenvolver bem a sua atividade, um trabalho onde você se identifique, ter o direito à alimentação com dignidade, ter o direito de estudar, ter acesso a uma educação de qualidade. Então, assim, são direitos civis e são metas, digamos, as pessoas elas precisam atingir esse patamar de vida, não é? Então, como é que a gente consegue fazer com que os adolescentes atinjam esse patamar, estando privados de sua liberdade e tendo a internação como uma primeira alternativa? Muitas vezes os atos infracionais são ameaça, furto, roubo sem grandes, tem um nomezinho que, desculpa, esqueci agora. Porque o roubo ele pode ser majorado, então ele pode ser um roubo mais grave, porque foram utilizados outros mecanismos, outras formas de fazer com que a vítima se sentisse realmente na obrigação de entregar o bem, ou ela teve que entregar o bem de toda forma por uma ameaça mais gravosa. Então, existem algumas circunstâncias que fazem com que aquele delito, aquela infração, ela seja muito mais, muito mais séria, muito mais danosa.
Então, um roubo, quando ele é apenas a pessoa chegou, ameaçou a outra, passe a sua bolsa, ou eu vou agredir você, ou eu vou bater em você, alguma coisa assim, ou então somente chegou e disse, passa a bolsa, e aí você passou. Porque você não sabe se a pessoa está armada, como é que é. Então, assim, é uma situação rápida, é um roubo, porque, né, você teve contato com aquela pessoa, mas aquela pessoa, ela não se compara a uma pessoa que cometeu um latrocínio, uma pessoa que cometeu um estupro de vulnerável, uma pessoa que cometeu o homicídio de um familiar, um homicídio, ou mesmo o homicídio de um desconhecido por um motivo torpe, né, um motivo fútil. Então, a medida de internação, ela deveria ser aplicada apenas em casos gravíssimos, porque você está privando um adolescente que tem aí seus 15 anos, a passar, né, muitas vezes passa 3 anos de sua vida na internação, e aí 3 anos de 15 anos, nós temos aí um quinto da vida dessa pessoa, ele numa internação, ele privado de sua liberdade. Com os adultos isso não acontece, né? Nós temos aí adultos que cometeram homicídios, estão respondendo em liberdade, e quando cumprem a sua pena, a sua sanção legal, eles vão cumprir um quinto da pena. Então, se ele for condenado a 15 anos, vai cumprir 3 anos e vai ficar em liberdade. Com adolescente, se você for ver a proporção, isso não acontece na vida dele, na medida socioeducativa de internação, quando ela é aplicada. Então, precisamos ter aí o princípio é um princípio que fala do equilíbrio, né, dos pesos e contrapesos na justiça. Nós temos aí que ter uma razoabilidade na aplicação da medida, né? Nós temos que verificar aí, se usa muita analogia do Código Penal para a aplicação de medida socioeducativa, porém, eu percebo que se usa de uma forma um tanto desmedida. E aí é uma crítica mesmo que eu, enquanto profissional do judiciário, inclusive, que ainda acompanho alguns adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, porque muitos acabam indo para o acolhimento institucional para uma medida protetiva, após o cumprimento da medida socioeducativa de internação, porque eles não têm como voltar para casa por ameaça ou outras questões. Eu percebo muitas vezes que a infração que ele cometeu não devia ter sido aplicada uma internação, por exemplo. A internação estigmatiza o adolescente, faz com que ele fique como o perigoso que foi preso. Então, nós temos aí uma série de questões que envolvem a aplicação de uma medida de internação. Por isso que as medidas em meio aberto, elas devem ser a primeira possibilidade na aplicação de uma medida para os magistrados, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública e para as equipes que atuam, porque as equipes também elas podem se pronunciar durante a audiência e perguntar, mas doutor, não poderia ser diferente, não poderia ser, pede-se a palavra e você pode se pronunciar durante uma audiência, se você está acompanhando um adolescente que vai aí receber uma medida, né? No sistema socioeducativo em meio aberto, nós tínhamos a possibilidade de participar das audiências de instruções de julgamento, que são as audiências onde são determinadas as medidas para os adolescentes, porque a gente já saía de lá com os contatos, então era interessante ter essa possibilidade, essa oportunidade com o adolescente. Uma outra diretriz é humanizar as unidades de internação, garantindo a incolumidade, integridade física e mental e segurança do adolescente e dos profissionais que trabalham no interior das unidades socioeducativas. A gente precisa humanizar as pessoas. Quando fala de humanizar as unidades de internação, é porque, como eu disse no início da aula, nós temos aí ainda um perfil de internação muito parecido com o sistema penal, né? Com a forma como tratamos os adultos que cometeram crimes com uma consciência diferente, sabendo de outra forma como é essa relação, que aquele crime era um ato reprovável, um ato extremamente danoso para a sociedade, não só para a vítima, mas para a sociedade como um todo. E aí nós temos
a diretriz de humanizar as unidades de internação. É outro desafio imenso, que até hoje a gente vê passos lentos nesses processos de humanização das unidades, porque temos que garantir integridade e incolumidade física e mental dos adolescentes, assim como dos servidores, dos profissionais que trabalham nas unidades. Mas você vê muitas vezes superlotação, é, o ócio, as unidades não oferecem atividades diferenciadas, é uma rotina muito maçante. Diariamente você ali naquele processo, naquele espaço pequeno, um banho de sol de pouquíssimo tempo, aí volta para alojamento, como em algumas unidades tenta se chamar de alojamento, mas os meninos e os próprios agentes acabam chamando de cela. Eu acho terrível, porque quando você dá um nome a algo, você dá um significado àquele lugar. Então, quando você chama de cela, você está fazendo alusão ao sistema prisional, você está fazendo alusão a uma jaula, não é? Porque tem as grades para a questão de segurança, mas não perde o perfil de alojamento, porque tem uma grade, por exemplo. É muito importante que a gente possa refletir sobre essas questões e chamar pelo nome certo as coisas, né? Então, falar sobre isso, falar sobre essas diretrizes, é pensar sobre essas questões. E aí eu estou tentando ir cada diretriz devagarinho para que a gente possa memorizar melhor, né? Quando a gente fala humanizar as unidades de internação, isso aí estava nas diretrizes. Se eles colocarem lá humanizar os agentes socioeducativos, por exemplo, não, não era isso. A humanização é do espaço, não é da pessoa. A pessoa já é humana, né? Então, é a humanização do espaço. A gente precisa pensar formas de fazer com que esse espaço ele se torne menos danoso para a saúde física e mental daqueles adolescentes que estão no cumprimento de uma medida de internação, tá? Criar mecanismos que previnam e medem situações de conflitos e estabelecer práticas restaurativas. A justiça restaurativa e as práticas restaurativas, de uma forma mais ampla, ela vem como uma proposta já desde o SINASE e tem crescido no país. Nós temos, inclusive, na comarca onde eu trabalho, em Campina Grande, nós temos uma proposta de atendimento por meio da justiça restaurativa, para a construção de planos, inclusive, para os adolescentes. A justiça restaurativa ela tem aí toda uma metodologia de formação de círculos, né? Existem a possibilidade de você estabelecer acordos, estabelecer princípios e diretrizes também para aquele momento, para aquele atendimento, e fazer um atendimento diferenciado com a família e o adolescente, e construir com ele, pactuar com ele alguns compromissos, para que a medida realmente tenha sucesso, para que ele consiga cumprir a medida de uma forma exitosa, porque isso significa que cumpriu a medida, atingiu suas metas, pensou metas que pudessem ser concretizadas, né? Pensou metas que a gente chama de factíveis, metas que possam realmente acontecer na vida dele, e assim nós vamos construir realmente planos adequados para esse adolescente, tá? Criar mecanismos que previnam isso aqui foi o que eu acabei de ler. Garantir o acesso do adolescente à justiça, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, e o direito de ser ouvido sempre que requerer. O adolescente ele tem direito à voz durante todo o seu processo socioeducativo, na construção do seu PIA, no seu primeiro atendimento, nos atendimentos de avaliação da medida, nos atendimentos de acompanhamento, nas audiências, ele deveria ter o direito à voz, ele deveria ser ouvido pelo magistrado, nas audiências não só ser representado pelo seu advogado, mas poder se colocar para o magistrado, explicar para o juiz o que aconteceu, quais foram os fatos que o envolveram naquela situação, se realmente aconteceu, onde ele estava, para ele poder, inclusive, provar sua inocência, se for o caso. Quando não são inocentes, a grande maioria deles nem faz muita questão de esconder que não são inocentes, não é isso? Os adolescentes, eles têm aí uma forma muito, muito peculiar
de se apresentar nas audiências e de não fazer muita questão de esconder o que fez, né? Então, são bem interessantes, assim, acompanhar as audiências de medidas socioeducativas. Eu vou encerrar essa nossa aula por aqui, porque já são mais de 1 hora e meia que nós estamos falando sobre essa parte introdutória do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. Concluo as diretrizes na próxima aula e nós voltamos com direitos humanos na próxima semana, tá certo? Ficamos com 2 aulas aí, de quase 2 horas, e aí, daqui para o final da semana, a gente pode tentar um encontro presencial, ver o que é possível, tá bom? Agradeço pela atenção, pela participação de vocês nesse momento. Fico aguardando na próxima aula que a gente possa se encontrar, que mais pessoas possam participar realmente, que possam se organizar e organizar seu tempo e participar com a gente aqui desse momento de aprendizado. Eu também vou aprendendo muito com essas aulas, porque eu vou resgatando as informações, vou resgatando minhas experiências, relembrando aí muita coisa e aprendendo o que tem de novo, porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, muda todo ano, e acaba impactando na vida dos adolescentes em cumprimento de medida também. Eles são o público-alvo do Estatuto da Criança e do Adolescente também, e a gente não pode esquecer disso. Então, muito obrigada, um bom descanso, que vocês possam se debruçar aí pelo material que eu preparei também, e a gente se vê na próxima aula. Até mais.